E aí, gente, Dragon Science aqui. Esse é o episódio 55 do Princípio Econômico Podcast. E a gente vai falar sobre as causas e efeitos da crise global de 2008. Essa é a parte 1. E eu estou usando como base nesses episódios um documento oficial do governo americano de 600 páginas e é exatamente sobre esse tema. Então não é apenas os... Tipo, tem vários livros sobre o tema, mas esse livro é um reporte, um relatório do próprio governo americano. E os autores, eles foram bem sem viés, porque eles disseram também que a culpa foi do governo, criticaram o Fed, eles criticaram todo mundo. E de forma bem, assim, sincera, como posso dizer. Porque o foco dessa obra, desse relatório, era para o público também ter acesso, era de fato falar o que aconteceu. Mais nada. O Inquiry Report. O foco era falar o que aconteceu, apenas isso. Até eles criticaram a mesma resposta do Fed à crise. Esse foi 2011, acho que foi publicado isso aqui. Eles falavam que no momento da publicação desse relatório, ainda a crise afetava o governo americano. E eu posso dizer que afetava a Europa também, né? Porque diversos bancos na Europa, como por exemplo na Alemanha, bancos na França, bancos na Irlanda, mas Islândia, é uma ilha, por sinal, foram muito afetados pela crise da Islândia, ele basicamente foi a falência. Eles operavam muito Maturity Mismatch, né? É uma forma de empréstimo que tu pega de curto prazo e faz uma taxa de juros maior em longo. Só que isso dá merda. Dá expansão de crédito. E tem um livro também sobre essa crise na Islândia. Que também é um livro muito interessante sobre como a expansão de crédito inicialmente cria um boom econômico, ao ponto que os mais jovens na Islândia estavam vivendo extremamente melhores do que seus antepassados até a crise explodir, né? Enfim, o que a gente vai falar hoje é basicamente o resumo até a segunda parte. Então eu vou tentar resumir os pontos principais. No começo, eles simplesmente colocam realmente o escopo total da obra. Eles escrevem de forma extremamente bem feita, né? E o conhecimento que eles têm e também acesso a informações é muito maior, porque eles só fazem parte do governo também. Então, eles tinham acesso a todo mundo, entrevistaram todo mundo que poderiam sobre esse tema, eles tinham acesso a dados das empresas, eles tinham acesso a tudo. Não é tipo um indivíduo, tipo eu, sei lá, escrever um livro. Alguém realmente de dentro do negócio escreveram sobre esse tema, né? Bom, qual que foi aquela causa da crise de 2008, né? Primeiro que tem várias causas, né? Normalmente as pessoas falam crise do subprime. O que é o subprime? Subprime eram empréstimos imobiliários para casas. A pessoa queria fazer um empréstimo para comprar uma casa, pagar hipoteca. E normalmente quando você pega empréstimo para comprar uma casa, vai pagar juros, obviamente, né? Então tu fala ao banco, ó, eu quero comprar uma casa, 250 mil, vamos supor, um apartamento na planta. E o banco vai falar, ó, os juros tá 6,5%. Então você vai pagar 6,5% ao mês. Um boleto contínuo, dependendo de quantos meses você fazer nesse contrato. E é isso. Tem que pagar todo mês, não pode atrasar. Tu perde a casa, vai pra leilão. Enfim, esse é o foco. O subprime, eram empréstimos de alta taxa de juros, primeiro, e também para pessoas normalmente negativadas, né? Pessoas que normalmente não tinham condições. O que aconteceu? Um dos pontos, assim, de subprime é que esses empréstimos eram feitos para pessoas que não poderiam pagar e uma fraude era executada, e eles citam isso na obra. Tinha uma fraude executada, e documentários também mostram isso, para fazer como se esses empréstimos fossem bons. Então, na documentação tinha fraude, tinha vários aspectos de fraude, tanto na forma de o credor emprestar quanto o cara de receber o empréstimo. Por uma razão simples, que esses empréstimos, eles viram instrumentos
instrumentos financeiros de venda no exterior para o banco. Então o banco ele não ganha só com juros a ser pago. Ele ganha de forma muito mais líquida e mais rápida, né? Convertendo esse empréstimo, essa promessa de pagamento, em o que é chamado de debt security. Acho que não é debt security, o ponto é credit. É um instrumento financeiro de crédito. Investidores ao redor do mundo podem investir nessa promessa de pagamento. E a forma que esse instrumento financeiro tinha era normalmente o que era chamado de CDO, Credit Default Obligation. Credit de crédito, obrigação de obrigação mesmo, né? Então era um contrato de relação de investimentos. Tu investia numa promessa de um investimento ser pago hipotecário a juros e você podia ganhar dinheiro dessa forma. Então o investidor ele poderia investir nessa promessa de pagamento. Esse negócio de mortgage securities, né, que é instrumentos financeiros associados a crédito imobiliário, de hipoteca, são comuns. No próprio security analysis que a gente analisou anteriormente, na última aula, eu falei sobre o Graham e Dodge, Benjamin Graham, professor do Warren Buffett, né? Falando sobre mortgage securities, né? Associados a empréstimos imobiliários e crédito associado a isso, sendo usado para investimento naquela época. Ele ressalta quando essa forma de investimento é arriscada, porque às vezes você não tem dados das pessoas, porque, por exemplo, essa promessa de pagamento depende de se a pessoa tem, de fato, suficiente para pagar continuamente. Então ela tem que ter um emprego fixo, ela tem que ter não pode se rendar em dívidas continuamente. E coisas podem mudar, de repente a pessoa pode perder emprego, várias coisas podem acontecer. E essas contingências, às vezes, não estão dispostas aos investidores. Então, quando você tem um CDO nessa época, ele virava o que é chamado de synthetic CDO. Ele virava um instrumento financeiro complexo, que a gente poderia chamar de bundle, né? Com uma cesta com várias coisas ali, vários assets de investimento. E um deles era esse crédito concedido a pessoas, o crédito imobiliário, que era vendido pelos bancos. Esse crédito, essa promessa de pagamento era vendido em forma de um instrumento financeiro. E o banco ganhava trilhões dessa forma. Os bancos do mundo, né? Tinha banco na Alemanha fazendo isso, tendo relações com os Estados Unidos. Então, o banco na Alemanha vendia essa promessa de uma casa ser paga nos Estados Unidos para qualquer pessoa que quisesse comprar no mundo. Tem o avanço do mercado de investimentos digital, que também permitiu que isso fosse de uma forma até mais fácil de realizar, né? Então, eu tenho uma facilidade, isso é bom no caso, né? Você tem uma facilidade mais de fazer transações. E isso aqui é importante também. Só que o ponto é que, como havia fraude, né? Por que os caras faziam fraude? Porque os caras que vendiam empréstimos imobiliários, eles ganhavam bônus quando as vendas eram efetuadas. Eles não ganhavam bônus pelo empréstimo ser pago mensalmente. Eles ganhavam com a venda. Então o cara vendia empréstimo para o máximo de pessoas possível e fazia bônus pra caramba. Tem um filme do Big Short que mostra isso, né? Então, eles ganhavam muito através disso. E o sistema de bônus normalmente cria pirâmide, cria fraude. Tem empresas que eu já vi também, por exemplo, que eram fraudes porque os vendedores ganhavam bônus por vender, nesse caso, matrícula de aluno, tá? Cursos, né? De inglês e informática. E nesse caso, dessa empresa que eu tô citando, na minha mente, que eu não vou citar o nome, ela virou um golpe, né? E todo mundo sabia que era um golpe. Então, bônus normalmente, se não for controlado, pode gerar fraude dependendo do setor. Os caras vão querer vender de toda forma porque vai ganhar bônus, então que se lasque. A forma que eles fazem isso, eles conseguem bônus do mesmo jeito, né? E eu acho, obviamente, uma fraude. Então, essa fraude foi um dos picos dessa crise, porque você tem que entender que esses instrumentos financeiros que estão vendidos ao redor do mundo, eles estavam associados a uma promessa de algo ser pago. Eu falei, por exemplo, na outra aula sobre junk bonds ou high yield bonds, que eram títulos emitidos por empresas
estão com débito. Então você investe na promessa delas pagarem crédito. Delas pagarem juros da dívida. E elas recebem dinheiro através disso, desse pagamento seu. Então se elas pagarem, você pode pode vir a ter um retorno desses juros ao redor. Só que esses títulos de junk bonds, né? Por isso que junk é de lixo, né? Elas podem ser fallen angels ou rising stars. Elas podem ser do nada cair, isso perder dinheiro ou subir. Tu tem que ter muito conhecimento sobre a empresa, né? Se a empresa de fato vai conseguir lidar com essa dívida, né? Se você não conhecer a empresa, a folha de pagamento delas, os custos, o reporte financeiro, tu não vai poder fazer esse investimento de forma cautelosa, né? E também as municipal bonds, que é para governos, né? No caso, estados, né? Porque você quer investir no estado de São Paulo. E aí tu tem uma municipal bond que é emitida e você paga na promessa de crédito daquele governo pagar na obra que está sendo feita o crédito da dívida, né? O juros da dívida. Então todas essas formas de investir em crédito dependem do empréstimo que você paga. Se tu é pago, tu tem problema, tu vai dar merda. Então, isso aconteceu na crise de 2008. Você tem um número absurdo de instrumentos financeiros gerando dinheiro pra caramba. Estão associados a uma promessa de pagamento de crédito imobiliário, não associado a empresas, mas a pessoas. Tinham fraudes desses investimentos que eram... tem uma coisa chamada credit agencies, agências de crédito, perdão, de rating, de ranking. Elas ranqueavam promessas de pagamento em níveis, né? Então, AAA era o melhor possível, AA é pior que o AAA, só A é pior que os dois, B, tipo B, né? É pior que os três, é tipo nota de escola americana, né? Do A até D, entendeu? Então, você tinha as piores promessas de pagamento. E qual que era a base desses rankings? A qualidade, do ponto de vista óbvio, da capacidade da pessoa de pagar esse empréstimo. Então, eram dados coletados de forma documental, a forma que o empréstimo era feito. Não é simplesmente fazer o empréstimo e acabou. Tipo, Pix, não, né? Tem toda uma documentação pra pessoa comprar uma casa, né? A pessoa fazer empréstimo imobiliário. E a fraude consistia em mentir nesses dados, né? Então, que chegava para as credit agencies, né? As de rating, né? De ranking desses empréstimos, porque o investidor vai falar o quê? Eu não tenho conhecimento sobre essas promessas de pagamento. O que eu posso fazer? Eu vou simplesmente... Eu tenho essas agências de ranking, elas têm acesso a essa informação. Se é um AAA, se é algo que é totalmente seguro, eu vou investir. Você confia cegamente, de certa forma, você não tem acesso à informação, até porque você pegar essa informação seria extremamente complexo. De todo mundo ainda, é possível. Então, meio que os investidores que investiam nesses instrumentos financeiros, eles dependiam muito dessas agências de rating, né? Então, elas que demonstram, né? Demonstravam se de fato esses synthetic CDOs, né? Essas bundles, né? Essa cesta de elementos com várias coisas, incluindo os subprimes, eram de fato bons investimentos. Então o cara investia cegamente em algo que no fim a promessa de pagamento não ia se cumprir ao longo dos meses, dos anos. E aí, assim como acontece em municipal bonds ou high yield bonds, ela ia não ter mais valor. Porque você está investindo na promessa de algo que você paga. Se não é pago, tu não tem geração de valor. Então, o juros gera valor, gera capital. Você investir nesse instrumento financeiro gera capital. Então, o problema não é o instrumento financeiro em si, é a fraude por trás do instrumento financeiro. Porque isso, você pode falar, não, mas era grande o suficiente? Era grande o suficiente. Tipo, tanto de dinheiro que isso fazia é brutal. E o relatório fala isso, é tipo, brutal o tanto de investimento que era feito somente através do mercado imobiliário. Não é só no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário estava na bundle
securities dentro de um credit default obligation, dentro de um static CDO, mas instrumentos financeiros com várias coisas dentro, uma delas era no mercado imobiliário. Então, entender que parte da crise foi o fraude. Só que de uma forma mais ampla, até para depois eu ir nos pontos que eles mal demonstram, tem uma coisa que o report não diz, que é um problema. Normalmente todos os documentários sobre a crise não citam isso como um problema. Esse eu acho o maior erro. Porque por mais que muitos acertaram em relação aos problemas da crise e aceitam que foi causado pelos bancos, pelo Fed, foi causado pelo o Greenspan também, que várias coisas ele aceitou como se fosse normal, o CEO do Fed, se não me engano. Problemas na criação da Glass-Steagall Act, do repúdio a essa lei que visava, pós-crise de 1928, separar o mercado bancário de depósito e investimentos, porque quando você junta os dois dá merda, e juntos daí nos anos 90, no governo Clinton, esse foi um dos maiores erros. Quando tu junta banco de investimentos e depósitos, tu cria um Leviatã. Porque agora o banco de investimentos ele pode usar os depósitos como colateral para investimentos. E usar reservas fracionárias para gerar mais capital também. Mas o grande ponto que ninguém cita é reservas fracionárias, cara. Ninguém cita reservas fracionárias como um problema. Porque o problema não era só que você tinha fraude e agências de ranking colaborando com essa fraude, né? Você tem a Freddie Mac e Fannie Mae, que eram organizações que recebiam de empréstimos que recebiam subsídio do governo, que prestavam para essas pessoas pegarem esses empréstimos e não pagarem também, enfim. Tinha todo um sistema que fez isso colapsar, mas o grande ponto é que são reservas fracionárias. O que é reserva fracionária? Todo banco do mundo. No Brasil, por exemplo, se eu não me engano, no Brasil atualmente é 20%. Alguém me corrija se eu estiver errado. O banco ele só precisa ter 20% do capital que ele possui. Então, vamos supor que dos depósitos do Banco Itaú, ele só precisa ter 20% do que foi depositado ali, que ele tem de capital. Pode ser o capital interno dele também, enfim. Então, vamos pensar no banco do Velho Oeste, né? Não tem Bitcoin, não tem nada digital, não tem Pix, só tem dinheiro, né? É um banco do Velho Oeste. Tinha também, naquela época, bios associados a tabaco, enfim, mas vamos focar só em notas. Notas com lastro em ouro. Ou prata. Então, o que tinha no banco do Velho Oeste? Tinha o banco, a reserva, o cofre, e as reservas que eles tinham é a soma das notas que eles possuem, com lastro em dinheiro. Moeda legal tender, né? Então eles não podem imprimir dinheiro. É do governo. Tem a casa da moeda e tal. Só que o banco ele pode simplesmente falar, eu vou manter 20% das reservas no banco e eu vou investir o resto. Você pode falar, mas como assim? O banco pode investir o dinheiro dos outros? Tem a permissão dos outros? A pessoa que foi depositar, ela só quer um lugar para depositar. Ela não ganha nada com os investimentos do banco. A não ser que ela tenha poupança, mas a poupança rende 0,5 anos. 0,5 ao ano. Tipo, a poupança rende muito pouco. A poupança sempre tá abaixo da inflação. Então, mesmo ajustado da inflação, tipo, por que os bancos podem investir dinheiro dos outros sem permissão? Porque o banco vira o hedge fund. Só que o hedge fund que não investe o dinheiro dos outros sem a permissão. Claro, você pode falar, não, mas ao você depositar no banco, você já dá permissão. Não. E o que é gerado através disso é a inflação. Porque há um momento que você pode usar 80% desse capital. O que você quiser, tu tá gerando inflação, tá gerando aumento da oferta de capital. E a reserva fracionária permite que o banco use mais do que ele possui. E é claro que depende do outflow de capital do banco, né? Se o outflow for muito alto,
ele tem que aumentar a sua reserva. Mas normalmente o outflow não passa de 17%. É tipo, meio baixo, né? O outflow. Mas as pessoas colocam capital continuamente, tiram o capital continuamente do banco, que é chamado de outflow de capital. O inflow de capital também é muito grande. E também os bancos hoje em dia dependem muito de empréstimos, né? Então você tem empréstimos acontecendo ao redor do mundo continuamente. É, taxas de empréstimos que acontecem continuamente, que eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Eu não vou falar aqui sobre Ripple, sobre LIBOR, eu não vou falar sobre essas coisas nessa aula, né? Talvez e outras, mas o grande ponto é que o sistema atual, ele é extremamente inflacionário por você poder usar reservas fracionárias. Reservas fracionárias, por design, criam inflação. Não tem como. Inflação crônica. Por que é permitido? Porque é permitido. Eu não tenho, eu não tenho porque, eu tenho que dizer que é errado, né? Tem um livro do Jesus Huerta de Soto que ele fala sobre esse tema com propriedade, dizendo que deveria ser ilegal o banco usar reservas fracionárias, né? Mas é um fato que eles usam como colateral para investimento. E ele mostra que no tempo bancário grego, greco-romano também, medieval e no contexto escolástico espanhol também, isso nunca foi visto como algo normal. Reservas fracionárias, né? Então é algo imoral, de certa forma. Você basicamente está sem consentimento das pessoas usando ela como o dinheiro delas como investimento. Porque o grande problema nem é isso, é a inflação que se cria, né? Então, além de reservas fracionárias, você tem moeda fiduciária, que também permite uma inflação crônica maior. Moeda fiduciária nunca funcionou na história. Você vê, por exemplo, na história das colônias americanas. Então, um país nascendo ali. Nunca funcionou em nenhuma colônia moeda fiduciária da Fiat. Nunca funcionou. Na França pré-napoleônica não funcionou. Nunca funcionou. Nenhum país do mundo sozinho, do banco deles, funcionou. John Law não conseguiu fazer funcionar na França. Nunca funcionou. Por que funciona hoje em dia? Porque você tem um sistema de crédito muito mais internacionalizado, né? A moeda fiduciária não funcionaria se o Brasil fosse uma autarquia. Então, tanto que a mudança para moeda fiduciária também foi uma mudança, não geopolítica, mas globalista, né? Porque o lastro do ouro que foi criado no dólar, no contexto da Bretton Woods, né, em 1933, por conta de guerras, né? Os governos saíram do padrão ouro. Não saíram do padrão ouro porque era pior, tá? Saíram porque as guerras fizeram eles ficarem em dívidas e fizeram eles abandonar o padrão ouro para financiar as guerras, né? O padrão ouro, ele acabou em questões de políticas militares da Europa. Não teve outra razão. Não foi porque, não, então descobrimos que a moeda fiduciária é superior. Não foi essa a razão. Totalmente ahistórico, impossível. Outro ponto é que a saída também da Bretton... A Bretton Woods já não era um padrão ouro de fato, né? Era um padrão ouro com reservas fracionárias. Cada vez mais aumentava. E posteriormente, em 1977, se não me engano, teve o problema do Nixon acabando totalmente com o padrão ouro, né? E aí no dólar, né? Todo mundo usava o dólar tinha massa em ouro, foi o que foi acordado na Bretton Woods, e depois o Nixon acabou com isso, gerando a moeda fiduciária atual, né? Então todos os países usam moeda fiduciária. O Hayek tem um livro, Dietrich Hayek, né? Tem um livro contra esse modelo, né? Dizendo que esse modelo, na verdade, cria uma disparidade de poder de compra entre países que não deveria existir. Mas o fim tem todo o sistema global que permite que a moeda fiduciária existe, mas que gera uma inflação crônica global. Além disso, a reserva fracionária, ela permite que quando acontece algum problema causado pelos bancos ou por crises, sempre esse problema ele vai ser, em vez de uma pólvora explodindo, vai ser uma bomba atômica explodindo. Então, se o Bear Stearns e o Lehman Brothers tivessem reservas de 100%, eles não iriam falar isso. Eles não tinham reservas. Esse é o contexto. Eles não tinham reservas suficientes para lidar com a crise. Para lidar com a crise gerada no mercado imobiliário. Então, o grande problema, e por isso que o bailout teve que ser pago por causa pelos governos,
é que não tinha grana os bancos. Mas eles não tinham grana porque eles sempre estão Eles sempre estão tecnicamente na beira da falência, porque eles sempre estão em reservas fracionárias de 10%, 15%. Eles não têm dinheiro pra quando der merda. Eles não têm dinheiro pra quando der merda. Sempre em empréstimos, né? Sempre tem empréstimos rolando doidado entre esses bancos. Até empréstimos com um certo ganho de taxa de juros. E eles dependem disso. Eles dependem dessa função de crédito, né? Então você tem uma expansão de crédito que Von Mises já disse há muito tempo nos livros dele, que é brutal, cara. Expansão de crédito gera crise. Os ciclos econômicos, a teoria de ciclos econômicos, né, do Mises Hayek, demonstra isso, né? Quando a prosperidade real e duradoura vem através de poupança, gerando investimentos com eficiência de capital e tal. Quando os governos dependem de expansão de crédito exógena quer dizer que ela não vem de forma endógena através de produção e serviços, mas são técnicas monetárias que geram inflação. O Milley fica toda hora citando Friedman, né, que a inflação não é uma condição monetária, é um fenômeno monetário, né? E de fato, em vários aspectos aí não é, né? Não necessariamente. Tem vezes que o aumento de preços vem de condições no mercado que não são monetárias. Mas o grande ponto é que você tem uma inflação crônica e você tem bancos que estão totalmente à beira da falência continuamente. Então, se todo mundo for tirar o dinheiro do Banco do Itaú hoje, ele vai à falência. Eu digo, não precisa ser todo mundo, mas 30%, 40%. Quando tem uma crise e os bancos usam reservas fracionárias, sempre vai dar merda. Então, a crise de 2008, por que os bancos estavam indo à falência? Porque eles não têm dinheiro em reservas, cara. Eles não têm. Quando dá merda, e as pessoas vão resgatar seu dinheiro nos bancos, que é normal, que é os de depósitos que eles mesmos depositaram, que é dinheiro deles, simplesmente não tem o suficiente. Então sempre quando vai ter uma crise, e sempre vai ter crise, cara. Tem crises que não são conforme, não é possível você prever. A dot-com bubble, por exemplo, foi uma crise causada pelo mercado. Não foi pelos bancos. O mercado que teve um hype ali nas empresas lá de internet. O hype não deu o retorno que deveria e uma hora teve uma crise. A dot-com bubble foi uma crise do mercado, criada pelo mercado. Tem crises criadas pelo mercado, de forma espontânea. Só que quando os bancos não tem nada, não tem dinheiro nos cofres o suficiente, essa crise ela vira uma bomba atômica. Então esse é o ponto central que ninguém cita, ninguém. Não, porque todo mundo parece ser keynesiano, não sei. O chicaguista, sei lá. Nenhum documentário eu vi citando, nenhum. Zero. Eu não vi nenhum livro citando, até o momento. O quanto reservas fracionárias fizeram a crise ficar pior. Porque normalmente as pessoas defendem reservas fracionárias, né? Infelizmente. Então, uma das causas da crise é o próprio sistema bancário em si. O jeito que ele funciona. A expansão de crédito atual. Sempre a expansão de crédito numa crise vai ser muito pior. Muito, muito, muito pior. Então, esse é um problema muito sério. Que normalmente não é abordado, né? Mas, por exemplo, eles vão dizer nas conclusões aqui deles, né? Que uma das causas da crise foi a combinação de borrowing, que é tomar crédito, né, excessivo, investimentos de risco e falta de transparência no sistema financeiro durante a crise. Aí cita, por exemplo, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, que estavam operando com um capital fino. Sabe quando o banco depende, às vezes, de liquidez, que depende, assim, de coisas, de empréstimos, assim, diários, né? Ou como os bancos da Islândia estavam dependendo, né? Então eles estavam com pouco capital, de fato, com eles, né? É isso que a expansão de crédito faz, né? Com leverage ratios de 40:1, significando que cada $40 em ativos tinha apenas $1 de capital para cobrir as perdas. Então, para $40 em ativos, eles poderiam cobrir somente $1. Ou seja,
Se desse merda, já era. Então, cara, isso é uma coisa terrível, né? Aí ele vai falar, por exemplo, no fim de 2007, o Bear Stearns tinha 11,8 bilhões em relação a mortgages, que é empréstimos imobiliários, né? Então eles estavam presos como incorrentes no mercado imobiliário no formato de empréstimos de CDOs e tal. Eu não falei do Credit Default Swap, que também é uma forma de cobrir a possível perda nesses empréstimos, né? Também faz parte dessa questão, eu vou falar sobre ele posteriormente. O Credit Default Swap. Então tem o CDO, o CDS e o Synthetic CDO, que também é outro esquema. Então a gente vai falar também sobre o AIG, que é uma empresa de seguros, né? Então, eles vão dizer, você vai ler, entre outras coisas, sobre a AIG e o gerenciamento ignorando os termos de risco da companhia com o exposure, né? Exposure, que é assim, que eles estavam, assim, exposure talvez seria uma tradução que eles estavam expostos a 79 bilhões de dólares em derivativos. Associados a instrumentos financeiros ligados ao mercado imobiliário, né? Mercado de empréstimos imobiliários. Derivatives eu vou falar também posteriormente. O Fannie Mae também, querendo uma maior share de lucros em bônus e também exposure para empréstimos arriscados no mercado imobiliário. E também a surpresa de custo da Merrill Lynch no gerenciamento dela, com 55 bilhões de dólares em super senior e super safe, né? Empréstimos imobiliários, né? É um termo que eles usam, né? Então era extremamente. Esses empréstimos, eles diziam, né? Totalmente sem risco, totalmente validados, quando no fato resultou em bilhões em perdas, né? Então você tem várias empresas que estavam fazendo merda ali, né? Então, eles falam sobre essa falta de transparência, empréstimos de curto prazo no nível muito alto, até entre bancos. O Fed agindo como lender of last resort, que é basicamente ele. Quando der merda, ele pagar a merda. Ele de fato salvou vários bancos assim. Bilhões e bilhões gastos em. Isso foi 500 bilhões, é um número gigante. Que foi gasto pra fazer esses bancos não falirem. Então o governo ajudando o banco a não falirem. Porque senão o colapso seria maior. O mercado de Ripple também. O mercado de Shadow Banking. Então a gente vai falar sobre todos os sistemas. Tudo isso meio que participou dessa momento dessa crise, né? Eles também vão falar sobre a fraude que eu já falei anteriormente, como tinha fraude associada aqui ainda na introdução, né? Associada a todo esse mercado de empréstimos imobiliários para pessoas que não poderiam pagar. E os créditos sendo vendidos como AAA, AA, como se fossem crédito, promessas de pagamento que iam ser ditadas, né? Então, os caras que emprestavam, os bancos que emprestavam, eles sabiam que as pessoas não podiam pagar, falsificavam os dados e ainda vendiam para os outros como instrumentos financeiros de promessas de pagamento que eram validados como de alta segurança. Então você vê a fraude, eles ganhavam dinheiro com isso. Se teve um grupo que não perdeu dinheiro, foi os bancos. Pelo contrário, eles ganharam muito dinheiro. Tem os que faliram, né? Mas a maioria dos bancos, eles ganharam muito dinheiro. E ainda, você pensa, cara, os caras fizeram a merda colossal que afetou o mundo inteiro. Afetou o mercado da Ásia. Afetou o mercado europeu pra caramba. Bancos falindo, sendo estatizados. E eles foram pagos pra não falirem. Na Alemanha também. Mesma coisa. Teve banco que foi pago pra não falir. Que estavam associados a derivatives de instrumentos financeiros associados ao mercado imobiliário. Então eles foram pagos pra não falir. Isso não é burrice, cara. Isso é burrice, cara. Na minha opinião, é burrice. Tem que deixar falir mesmo. E o governo só dar o dinheiro das pessoas, pagar as pessoas que foram lesadas, associadas a isso, né? Porque o banco tem os depósitos das pessoas. Se eles falam a falência,
o dinheiro das pessoas some também, né? O dinheiro sumiu, né? Por quê? Porque o banco de depósito tá misturado com investimentos. Então, você vê como é ruim o setor de depósito misturado com investimento. Na Constituição deveria ser proibido. Eles também concluem que o Fed fez merda, né? Eles vão falar contra o Fed também. Vão dizer, nós concluímos que o colapso de padrões de mortgage lending, que é o empréstimo imobiliário nesse contexto, de empréstimo hipotecário, se espalhou como uma chama de contágio e criando uma crise, né? Então, aí eles vão falar um pouco sobre o Federal Reserve e outros reguladores e autoridades ouviram a warnings, como traduz warnings? Ouviram os avisos, né? Os avisos muitos anos antes disso. Isso foi em 2004, falando conta. Tem um paper que já vou citar do Rajan, que é um cara bem conhecido, né? Esse tema, ele escreveu um paper sobre, antes da crise de 2008, tá? 2006, se não me engano. Sobre como o mercado financeiro ficou mais arriscado com a vinda de derivatives, CDOs, CDS, a vinda de instrumentos financeiros digitais. Antes da crise, ele falou que o mundo agora estava mais arriscado, né? Meio que previu a crise. E até documentário cita um paper dele também. Especuladores também, associados a essas casas também, os vendedores desses empréstimos também, viraram loan sharks, né? Loan shark seria alguém que é um tubarão de empréstimos, né? Os caras faziam de tudo para vender esses empréstimos, mesmo para pessoas que não poderiam pagar e tal. Criando esses CDOs, né? Sintéticos CDOs, esses empréstimos tóxicos, né? Vai ser o termo usado aqui, né? Que geraram esses instrumentos financeiros sendo vendidos ao redor do mundo, que eram totalmente horríveis, né? E sendo vendidos como se fossem de alta qualidade. Então aí tá a fraude, né? Então esse é um ponto importante. Eles vão falar também sobre o sistema de derivatives, que funciona num sistema chamado over the counter, que eu vou explicar posteriormente, associado a esse setor. Então, eles vão dizer que a legislação de 2000, que baniu a regulação, tanto federal e de governos do estado, de derivativos over the counter, foi um ponto central para a crise econômica, né? Então, a falta de regulação no mercado de derivadas, né, de derivatives, foi um dos pontos centrais. E tinha uma pessoa que defendia derivative desde 2000 até 2008, totalmente, cara. Tem documentários, filmes que falam sobre isso, né? Os caras defendiam derivatives com unhas e dentes, cara. Que era o futuro, que era o mercado bom. E quando alguém falava contra, uma pessoa era idiota, né? Então, se tu é idiota, cara, tu não quer o avanço moderno. Mas enfim. Esse também foi o problema, né? No sentido, por exemplo, que sem essa regulação, as derivatives over the counter ficaram sem controle, crescendo para 673 trilhões no crescimento delas em si, no global, creio, né? Então, a regulação no sentido legal, tá? Até de direito natural. Então, tu não pode ter fraudes no sistema financeiro, né? Tu não pode defender direito natural e defender fraude ao mesmo tempo. Então, se alguém tá... Se derivatives é um sistema que possui fraude, né, nele. No caso do mercado imobiliário, era o caso aqui. Então, obviamente, deveria ser regulado do ponto de vista de direito natural mesmo. A lei. Então, as leis devem ser justas, né? Não devem permitir fraude. Isso é óbvio, né? Então, esse é um ponto importante. Ele vai falar também sobre Credit Default Swap, que deram gás aí pra securitização desses empréstimos. Eram vendidos para investidores, para proteger eles contra o declínio de valor desses investimentos associados à hipoteca. Então era meio que uma seguradora, né? Tem muitas formas de empréstimos que são meio que seguros para caso de merda. E o CDS era isso. Então as empresas vendiam essa proteção, chamada CDS, Credit Default Swap,
essa proteção contra. Tipo, eu investi nesse CDO, mas se der merda, eu tenho essa proteção. E a AIG teve 79 bilhões de proteção, né? Para investidores nesse setor. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista de. Se eu tivesse uma seguradora, um dos produtos que eu nunca venderia seria associados a investimentos, né? Eu já vi uma coisa sobre produtos de seguro de investimentos. Eu acho isso totalmente idiotice, cara. Porque a seguradora ela depende de que as coisas não aconteçam. Se a seguradora pudesse, ela venderia seguros associados a carros serem roubados e se pagar o valor. Mas seria melhor pra seguradora que nunca fosse roubado. Ou seguro de incêndio, mas que nunca tem incêndio. Porque se nunca tem, eles nunca precisam pagar, né? Então a seguradora ela faz cálculos probabilísticos com base em dados estatísticos, prevendo que coisas não aconteçam. E o que acontece sempre no mercado financeiro é que as pessoas perdem dinheiro. Então eu já creio que uma empresa ter um produto que é bilionário, aqui 73 bilhões na Goldman Sachs, por exemplo, e 79 bilhões na AIG, associados a seguro desses desse, dessa promessa de crédito que por sinal já era baforado, é uma burrice, cara. Não tem como. Eu não creio que, do ponto de vista de racional, você fazer isso é normal, né? Eles vão também dizer que as credit agencies, né? As agências de ranking de crédito, né? Também são culpadas, né? Então eles vão citar, por exemplo, o Moody, né? Que era uma das maiores, né? Também fizeram, por exemplo, 45 mil securities associadas à hipoteca imobiliária AAA. Como se fosse de um investimento extremamente bom, quando na verdade não eram. Então essas empresas, elas... Aí tem a fraude, né? Elas fraudaram. Tinha também uma fraude de documentos também, né? Da parte da pessoa pegar empréstimo. Mas você tinha uma sessão de fraudes efetuadas para o investidor. O investidor que estava investindo nesse CDO, ele não sabia do problema. Ele também foi enganado, ele também foi vítima disso também. Ele tava investindo, ele não sabe o que tá acontecendo ali, ele não sabe. Ele viu ali, ó, AAA, um CDO. Ah, ele vai falar, AAA é seguro, vou investir. Só que na verdade era uma fraude. Então, muitos dos investidores não sabiam disso. Talvez tinham aqueles do próprio setor bancário que sabiam, mas tô falando de investidores fora do mesmo. Então, esse é um problema, né? Então tem uma fraude acontecendo. Essa fraude ficou pior porque os bancos usam reserva estacionária, né? Então isso permitiu a fraude ser pior. A imunidade fiduciária também, enfim. O Fannie Mae também foi colocado na berlinda aqui, né? E você vê, por exemplo, as ações do Fannie Mae. Vamos ver. As ações da maioria dessas empresas de bancos caíram em 2008, né? Então, eles tinham exposure, guarde as minhas palavras, né? 5 trilhões de dólares de exposure associado ao mercado de empréstimos imobiliários. Em 2005 e 2006 eles decidiram aumentar essa compra e garantia de empréstimos arriscados no mercado imobiliário que estava crescendo continuamente. Então, tu vê, cara, trilhões de dólares. É tipo coisa pra caramba. Foi muita coisa mesmo. Isso anos atrás, 10 anos atrás. Isso vale mais hoje em dia com relação à inflação, né? Então você vê como foi um problema, né? Tem algumas falas sobre a crise que eles vão citar na parte 1, né? Por exemplo, o Ben Bernanke, né? Falando que foi a maior falha do Fed, né? Nesse episódio específico. O Greenspan, o chairman do Fed, né? Falando sobre história vai mostrar para nós, reguladores, não podem identificar os tempos de uma crise ou antecipar exatamente quando vão ser localizadas e quando a merda vai acontecer, né? Só parafraseando. Tem uma parte também do Warren Buffett sendo citado aqui, falando sobre como os synthetic CDOs eram formas de investimento extremamente complexas, ao ponto que ele não entendia completamente como funcionava. De tanta...
tipo, a maioria das pessoas nem entendia como derivative funcionava de fato. O complexo que era. Não complexo, é de ser uma confusão de fato, né? Uma banda de securities que, no fato, ninguém sabe meio o que tá acontecendo na prática, né? Então é. Isso é um ponto também, né? Também, a maioria também não sabia que teria uma fraude, né? Então, em muitos casos, esses securities eram repackaged, que eram empacados, talvez seja o termo, realinhados para Credit Default, Debt Obligations, né? CDOs, e ficando ainda mais arriscados a ser vendidos pelos investidores. E a maioria desses securities eram também convergidos com AAA, como se fossem investimentos de alta qualidade e segurança, embora era mentira. A promessa de pagamento era muito escassa para pessoas que nem poderiam pagar, cara, era vendido. Então os investidores iam comprar essa invenção dos anos 90 chamada Credit Default Swap para proteger eles contra esses CDOs falharem. Então você tem um exposure do mercado de seguros com o Credit Default Swap de tipo, ó, se der merda, porque são pessoas, né? As pessoas pode dar merda, talvez não paguem esses empréstimos, por várias razões, até sociais aí. E a questão é que essa merda também deu ruim, porque quando teve essa crise, basicamente não tinha como dar o país não tinha como pagar todas as pessoas que compraram o CDS, né? Então, que é o seguro, pra você não perder seu investimento. Porque pro investidor ele tava lá, não, eu tenho meu CDO, eu tenho meu Credit Default Swap, eu tô seguro aqui. Se der merda, eu tenho a seguradora. Só que quando deu uma merda colossal, ninguém foi protegido mais, né? Você tem bancos que estão investindo nisso daí, né? Ao redor do mundo. Na Europa, na Inglaterra, Reino Unido, vai. Na Islândia, na Ásia. Quando deu merda, todo mundo ficou na merda, né? Tinha muita. Todo mundo surfou nesse hype de derivatives pra ganhar dinheiro, né? E ganharam mesmo. Os bancos ganharam dinheiro mesmo. E manteram também, por sinal. Até foram pagos pra não falir. Então tá um suave, né? Então, para muitos ativistas da comunidade e oficiais locais, entretanto, essas práticas de empréstimos eram um problema nacional. Isso antes da crise, né? Então, por exemplo, Rory Maker, um advogado que trabalhou no Empire Justice Center em Rochester, Nova York, falou sobre os governantes do Fed, né? O Ben Bernanke, Susan Biles, Roger Ferguson, em outubro de 2004, que ela suspeitava que alguns investimentos de bancos, especificamente o Bear Stearns e Lehman Brothers, que por sinal foram os primeiros a falir, tinham produzido empréstimos tão ruins que a própria sobrevivência das firmas estava em questão. Isso em 2004. 3 anos antes da crise, porque a crise começou em 2007, na verdade. Embora ela seja chamada de crise de 2008. Então elas disseram, né? Nós repetidamente dissemos appraisals, eu acho que o termo seria traduzido como elogios falsos e faturamento falso. No Bear Stearns e no Lehman Brothers. Então você vê a fraude, né? Então, a gente não tá falando de um problema de mercado necessariamente, tá falando de fraude. Então tem uma grande diferença entre livre mercado e fraude. Se no livre mercado alguém comete uma ilegalidade do ponto de vista moral, ético ou jurídico, do ponto de vista de direito natural, é um crime. Isso não é aceito no livre mercado. O livre mercado não aceita fraude, não aceita boletins financeiros tentam enganar o próximo. Essa não é uma atitude de livre mercado. Só pra deixar claro, né? Ele cita também o Schiller, que pra mim é um dos melhores professores que eu já tive, né? Robert Schiller, que ele fala que ele criou com outro autor chamado Carl Case, o Case Schiller Index, que era feito para ilustrar os preços de casas e como eles estavam distorcidos em termos históricos. E prevendo a crise futura com base nesse índice, né? Esse índice que mostrava que os preços das casas estavam aumentando
mas que esse índice de aumento de preço não era natural. Alguma coisa estava acontecendo. Eles citam na página 17 o Rajan, né? Um paper chamado As Financial Development Made the World Riskier. Eu já falei anteriormente desse paper. Fala dessa questão de derivatives e o mercado de investimentos global ficando cada vez mais inseguro. Com relação a antes da crise, as empresas de investimentos imobiliários, perdão, de seguro imobiliário, não queriam regulação, né? Eles vão falar aqui na página 21. The Mortgage Insurance Companies of America, que representava as empresas de seguros americanas, né? Seguros imobiliários, diziam, né? Nós estamos profundamente preocupados com o efeito de contágio de empréstimos realizados, né? Mortgages, que não estão feitos de forma correta, né? E também empréstimos de equity de casa, né? Na verdade, eles falaram certo. Né? Eles falaram que, na verdade, eles estavam preocupados com a forma que empréstimos estavam sendo feitos de forma totalmente anormal. Porque, normalmente, quando você faz um empréstimo, o banco, ele quer que seja pago. Não faz um empréstimo para alguém que não consegue pagar. Só que eles faziam isso porque eles recebiam dinheiro através de converter esses empréstimos, as promessas de pagamento, em securities ao redor do mundo. Eles faziam bastante dinheiro mesmo que as pessoas não pagassem. Então esse negócio. Só que do fim é que nem high yield bonds e municipal bonds. Se você não pagar o crédito, vai dar merda. Deu merda. Então esse é o grande ponto, né? Toda crise também. Então, tem na página 24, por exemplo, vai falar sobre um cara no setor de construção, falando sobre como antes da crise teve um crescimento brutal nesse setor. Um crescimento assim é normal, totalmente monstruoso. Porque pensa, o mercado imobiliário lá em cima, o mercado de construção também estava no auge, né? Tava, pessoas comprando terrenos aí, criando casas e você tendo novas casas sendo feitas. O setor imobiliário estava no auge, né? Só que esse auge foi feito de forma através de uma expansão de crédito com fraude ainda, né? Não foi um efeito totalmente endógeno, né? Eu creio que esse efeito da crise, por ser uma fraude, foi de forma exógena, né? Por forma fraudulenta. Então, tu pode ter um aumento de capital no setor de forma fraudulenta e exógena. Porque a forma fraudulenta de você gerar capital, ela é exógena também. Ela não é normal. Ela vem através de uma fraude. Nesse caso, uma fraude que não gerava capital de fato, porque essas dívidas nunca eram pagas, né? Então, o problema não é o CDO e o Credit Default Swap. O problema é o mercado fraudar informações associadas a esse contexto, né? O problema estava na fraude, não no mercado em si. A ganância humana usando métodos fraudulentos, né? Eles vão se ressaltar também o outro problema que é o Commercial Papers e Ripple, né? Que eu já vou falar posteriormente. Mas eu vou dizer que através desses instrumentos, Merrill Lynch, Morgan Stanley e outros bancos de investimentos de Wall Street podiam prover financiamento de curto prazo para grandes corporações. E esse commercial paper era débito corporativo não seguro, né? É tipo junk bonds, high yield bond, né? Associadas a débito corporativo. Significando que eles não tinham base em colateral, mas apenas na promessa da empresa de pagar. É a mesma coisa que high yield bonds, né? Junk bonds. Mas eles são... assim, é bem volátil, né? Esses tipos de títulos. Esse tipo de título é bem volátil, como eu já falei do livro do Graham e Dodd, né? Eles falam sobre essa questão, né? Então, esses empréstimos eram mais baratos porque eram de curto prazo. Pra menos de 9 meses. E às vezes tão curtos quanto 2 semanas. Ou até um dia. E esses... os mutuários, né, que pegavam empréstimos, normalmente empilhavam esses empréstimos, né? De novo e de novo. Então os bancos pegavam... Perdão, as corporações podiam emitir esses commercial papers, né?
essa promessa de pagar uma dívida futura e se converter para investimento tipo Junk Bonds e gerar dinheiro assim, né? E gerar isso continuamente, né? Não necessariamente sem pagar. Então, normalmente, não necessariamente pagando. Empresas como a General Electric, IBM e outras também fizeram isso daí. Empresas grandes, né? Não era empresa pequena, não. Eles vão dizer que outro problema também era shadow banking, né? Que eu vou falar também com detalhes posteriormente. Que é basicamente um sistema aquém do tradicional bancário. Não é necessariamente fintech, mas tem a ver. Mas também estava crescendo nessa época, né? É basicamente um mercado bancário mais terceiro ao mercado tradicional. E permitindo formas de transações diferentes, né? Eu vou dizer que os dealers de Wall Street, né? Frequentemente vendiam títulos do tesouro americano, né? Com retornos baixos para bancos e outros investidores conservadores, enquanto investiam dinheiro em vendas dessa segurança, desses securities, né? Desses instrumentos financeiros a taxas maiores, né? Então, eles pegavam do tesouro, eles vendiam no tesouro com baixo retorno, mas tinham alto retorno na venda de chamar de cash proceeds, né? Procedimentos de dinheiro nesse contexto, né? E esses dealers, né? Eles recompravam esses títulos de tesouro, né? Normalmente em apenas um dia, a um preço maior do que eles venderam anteriormente. Eles recompravam por um preço maior. É o que é Ripple, né? É Ripple isso daqui. Então você recompra o título, né? O Fed faz essa merda também. Então, esse Ripple, né? Essa transação Ripple é em si um empréstimo feito de forma não cara e conveniente para firmas de Wall Street. Para elas mesmas pegarem empréstimo. Então, o Ripple é uma recompra, né? Tem outros tipos de Ripple, mas é uma recompra, né? Nesse caso, do tesouro. De título de tesouro. E isso pode ser usado para expansão de crédito, né? Então, eles vão falar que esses eram essencialmente empréstimos com colateral que eram pegos, né? No valor total desse colateral, menos uma parte, né? Então, você poderia fazer esse Ripple continuamente e gerar dinheiro assim continuamente. Então, Ripple também, além do Commercial Paper, o Commercial Paper é similar a Junk Bonds, né? Que basicamente tu consegue... uma empresa consegue gerar dinheiro através dessa promessa de pagamento deles e fazer isso virar uma transação. E o Ripple é uma recompra de títulos do governo de uma forma que gera empréstimos contínuos para essas empresas, né? Então você consegue fazer essas duas formas, Commercial Paper e Ripple, para gerar mais dinheiro, para pegar mais empréstimos, expandindo o crédito nesse setor. Então essa é uma parte interessante, né? Tem também o Garn-Saint-Germain Act no Congresso, que meio que colocou um respiro aí na taxa de juros, permitindo bancos para fazer empréstimos aí associados a mercado imobiliário, né? É chamado de ARM, né? Adjustable Rate Mortgages. Então eram empréstimos imobiliários ajustáveis, com taxa ajustável, para eles controlarem uma taxa de juros menor. Então eles poderiam oferecer empréstimos para as pessoas com uma taxa de juros menor, dependendo do contexto. Isso gerando mais pessoas fazendo. Porque se você pagar menos juros da dívida, é melhor você pagar a casa, porque você paga menos, né? Vai pagar menos mensalmente. Então, se é 500 mil um apartamento, casa, vai pagar menos mensalmente. Se for uma taxa de juros menor. Isso aumentou a quantidade de pessoas pegando empréstimos porque é uma coisa totalmente elástica, né? Se a taxa de juros for muito alta, as pessoas não vão pegar empréstimo porque vão ter que pagar mais. O preço do capital tá muito alto. Se for menor, tu fica mais de boa. Então, aqui os mutuários poderiam pegar empréstimos imobiliários a baixas taxas, mesmo com a taxa de juros no geral sendo maior, né, nesse contexto.
Você vê o crescimento de ativos associados a instrumentos financeiros crescendo nos anos 90, por exemplo, né? Em financiamento estudantil, que não criou um colapso nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas, até o Homem-Aranha ficou com dívida no financiamento estudantil dele, no jogo lá do PS4. Em home equity também cresceu, cartão de crédito, setor de carros não tanto, mas o setor de, principalmente de imobiliário cresceu muito, né? Questão de ativos em security, né? Então, esse é um ponto bem importante. E outro ponto importante é a expansão de crédito em si, né? Eles vão dizer que o crédito de empréstimos imobiliários, na página 84, né? Ficou cada vez mais disponível quando aconteceu essa questão do subprime lending, né? De empréstimos de subprime, que é empréstimos com alta taxa de juros, mas para pessoas com baixa capacidade de pagamento desse empréstimo. Começou a crescer aí no fim dos anos 90. Bancos começaram a se mover para essa questão, né? A esse instrumento financeiro. O Citigroup, por exemplo, com 800 bilhões de ativos, pagou 31 bilhões para associados para Associates First Capital, o segundo maior credor de empréstimos de subprime. Então você vê um banco tão grande quanto o Citigroup adquirindo uma empresa associada a subprime, né? Então, empréstimos para pessoas que normalmente com melhor negativado da vida, né? Com menor capacidade de pagamento. E aumentando, obviamente, a quantidade de empréstimos, né? Então o subprime cresceu de forma muito grande, né? E o Fed não fez nada. Embora, por exemplo, uma lei chamada Home Ownership and Equity Protection Act, que ainda assim não resolveu o problema. Então, embora em 2004 o Fed multou, né, o Citigroup em 70 bilhões por violações na forma de empréstimo, ele multou em 2004. Eles apenas revisaram minimamente as regras e os altos custos desses empréstimos. Né? E subprime tem uma taxa de juros maior. Então a gente fala assim, ó, você tem pouco dinheiro pra pagar, não é? A pessoa, o mutuário, família, né, que tá pegando empréstimo. Ok, de fato eu tenho esse problema de crédito e tal. Minha linha de crédito tá baixa, enfim. Aí ele fala assim, então a gente vai fazer o negócio. Tu vai pagar um empréstimo maior, questão de juros. A gente vai escrever no subprime. E aí você consegue acesso a esse empréstimo pra comprar casa, né? Eu só tenho o sonho de comprar casa e tal, apartamento. Então isso foi feito nessa época, né? Então esse era o ponto do subprime, né? A receita pro desastre, que isso era vendido ao redor do mundo também. Então eu acho que até aqui já tá bom pra primeira parte. A gente já tá na página 100 e pouco. São 600, então eu não sei se vai ser 4 episódios, 5. Eu vou continuar também o curso sobre computação quântica enquanto isso, né? Então o próximo vídeo talvez seja de computação quântica. Mas o ponto que eu quero falar sobre esse reporte de forma bem detalhada, né? Resumida ainda, mas de forma detalhada. Mas os principais pontos da crise de 2008 é uma das crises mais importantes recentes. É a maior crise, mas é a maior crise, na verdade. Né? Talvez a crise da pandemia também seja uma crise recente, talvez no mesmo nível. Mas eu creio que é mais uma questão política social também, e globalista, que foi implicada nesse contexto. Mas o que eu creio, assim, resumo de tudo, é que foi causada por vários fatores. Fraude, reservas acionárias, o próprio sistema bancário já ser um sistema de expansão de crédito muito grande. Problemas que as pessoas nem colocam como problemas no momento. Ninguém fala que reservas acionárias é um problema. Mas é um problema. Piorou a crise. Fez o bailout, se possível. A pior coisa foi os Estados Unidos pagar o bailout. Né? Bancos da Europa pagar o bailout. Né? Então o mundo inteiro foi afetado pela crise. E isso mostra como a fraude bancária. Como a culpa no fim dos bancos. Né? A culpa das crises sempre é dos bancos. Sempre os bancos fazem alguma merda. Nesse caso, e o governo não fez nada, né? Permitiu que isso acontecesse.
E a gente vai ver mais sobre isso, né? Então, o mundo desse repórter é sincero. Ele fala, não, de fato, o Fed é o... E, de fato, a crise não foi resolvida. Somente com o Fed colocando taxa de juros mais baixa, depois pós-crise, né? Injetando dinheiro na economia, gerando mais inflação, enfim, Fed sendo Fed, né? Mas é isso.